Hello class, vídeo aula sobre a quarta atividade orientada de língua inglesa do 7º ano. Você ainda lembra do verbo to be? Que tal revisarmos? Pessoal, vamos revisar sobre o verbo to be, que significa ser ou estar. E que é o verbo to be? O verbo to be ele vai ser representado através dessas três palavrinhas aqui. Am, is e are. Am, is, are significam ser ou estar. O verbo to be ele vai aparecer na forma afirmativa, interrogativa ou negativa. Afirmativa, interrogativa, negativa. Na forma afirmativa ele vai dar a ideia de afirmação. Na forma interrogativa ele irá fazer uma pergunta. E na forma negativa, ele irá fazer uma negação, ele irá utilizar o termo não na frase. Na forma afirmativa, vocês observem que nós utilizamos o quê? Os personal pronouns aqui no início, porque eles serão os sujeitos que estarão aí sendo acompanhados desses verbos. I significa eu. Quando eu uso o verbo to be, am, I am vai significar eu sou ou eu estou. Lembrando que o uso de am é apenas uma vez aqui na primeira pessoa do singular, eu. Nas outras você não vai utilizar mais am. Am vem sempre aqui o primeiro e apenas aqui quando você estiver utilizando o sujeito eu na frase, representado aí por I. You are, você é ou você está. Aqui você já utilizou are para acompanhar o you. Tanto faz sendo o you no singular ou you aqui no plural. Estará sempre acompanhado de are. Em he, she, is, it, você estará utilizando is nessas três formas. E veja bem, he is significa ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está. Lembrando que it é o único que não é utilizado para pessoas. É aquele que é utilizado para animais, para objetos, para lugares, enfim. Menos para pessoas. No plural nós temos o I, you e they. Esses três aqui, we are, you are, they are, vocês observem que eles todos estão sendo acompanhados por are. Então, no plural, nós só utilizamos are. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. Ou vocês são ou vocês estão também. E they are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Aqui nós estamos na forma afirmativa. Agora nós iremos para a forma interrogativa, onde a gente vai trabalhar com as perguntas. O que a regrinha manda a gente fazer? Observe que aqui na afirmativa eu tenho I am. Já na interrogativa eles mudam de lugar e ganham aí como companheiro o ponto de interrogação. Am I. You are, na interrogação, vai virar are you. He is he. She is she. It is it. We are vai virar are we. You are vai virar are you. E they are they. Então eu quero que vocês façam só essa observação de que na forma interrogativa eles trocam de lugar. Quem vem primeiro agora é o verbo to be, seja ele am, are ou is, eles sempre vão vir primeiro e depois é que vai ser o sujeito. Na forma negativa você vai utilizar o not. Not significa não. E pronto, então se eu quero passar uma frase para a forma negativa, eu tenho que utilizar not. Em todas elas vocês vejam que há a presença aqui do not. Onde que esse not está vindo? Not está após o verbo to be. Am, are, is.
Verbo to be, lembrem-se que são essas 3 palavrinhas aí. Então, I am not, eu não sou, eu não estou. You are not, você não é ou você não está. He is not, ele não é, ele não está. Enfim, assim por diante. Sempre depois do verbo to be, você estará utilizando not. Ok? Na questão 1, vocês irão completar com o verbo to be, ou seja, vocês estarão utilizando esses 3 termos aqui. Am, is ou are. Ou você usa am, ou você usa is, ou você usa are. Isso vai depender de quê? Isso vai depender do sujeito, ou seja, da palavra que vier antes do tracinho que você vai complementar. Por exemplo, aqui na letra A, você tem aqui hello. Tá aqui tudo bem. Eu lá. Eu, I. Quando é que você utiliza um desses 3 aqui? Vocês têm que lembrar das regras lá atrás que a gente viu, de quando que você utiliza am. É apenas um, só tem um lá que você usa am. O restante você usa ou o is ou o are. Então, se aqui aparecer o sujeito I, eu vou olhar lá na tabelinha I am, is ou are. Aí eu vou escrever aqui nesse espaço a minha resposta. Am, is ou are. Um desses 3 aí completa esse sentido de I. Nick and Cheese. Olá, eu sou Nick e este é Peter. Então, antes aqui do nome Peter, eu vou utilizar aqui mais um dos nomes aqui que estão representando o verbo to be. Am, is ou are. Mais um desses verbos aqui eu vou utilizar. Depois eu tenho o we. E aí eu tenho espaço aqui, novamente eu vou utilizar aquele que você usa para o i. Qual é lá? Olhe lá e veja se é am, is ou are. E aí você vem escrever aqui no espaço. E assim por diante. Todos vocês analisem no início da frase, analisem aqui antes do tracinho para completar, que vocês estarão conseguindo identificar qual desses 3 vocês irão utilizar. Leia o texto e responda as questões 2, 3 e 4. Vocês veem aí essa tirinha onde vocês têm o lobo mau correndo atrás de 2 porquinhos e aí tem a imagem aí entre os porquinhos, o cascão. Vejam aqui na questão 2 o que diz o seguinte. Na tirinha acima, a frase are you, sir? Está na forma. Em que forma que essa frase está? Are you, sir? Ela está na forma afirmativa, negativa, interrogativa ou nenhuma das alternativas aí está correta? Na questão 3 diz o seguinte. A frase you are not in the wrong story. Essa frase, ela tem aí um termo aí em negrito, né? Are not. E aí vocês irão marcar a alternativa correta de acordo com essa frase. Ela está na forma negativa e interrogativa ao mesmo tempo, será? B. Não foi usado o verbo to be. Será que não foi usado? C. Está na forma afirmativa. Será que ela está na forma afirmativa? Ou D. Nenhuma das alternativas anteriores. Analise com atenção. A questão 4. A tradução ao pé da letra do texto. Are you, sir? Are you not in the wrong story? É a seguinte. Tem certeza? Você não está na história errada? A qual conto infantil a tirinha faz referência? Vocês conhecem aquele conto lá. Vocês sabem a qual conto infantil ele faz referência? Então, vocês irão marcar uma dessas 3, dessas 4, aliás, alternativas aqui. Three Little Pigs, os 3 porquinhos. Snow White, Branca de Neve. Cinderella, que é a Cinderela. Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho. Questão 5. Passe as frases abaixo para a forma. Aqui vocês vão fazer nas 3 formas. Deixa eu voltar. Forma afirmativa, aqui. Interrogativa e negativa. Essa frase aqui vocês estarão escrevendo na forma afirmativa. Esta frase na forma
interrogativa. E esta última frase aqui na forma negativa. Então, aqui você vai afirmar, aqui você vai fazer uma pergunta e aqui você irá negar. Olha, vocês estarão observando aqui como que vai ficar a frase. Analisem com bastante atenção. Olhem as regrinhas lá de novo e façam a resolução da questão. Agora nós estaremos vendo aqui sobre the indefinite article, que é um artigo indefinido. Em inglês, os artigos indefinidos são a e an. Essas duas palavrinhas aqui, a e an, que estão destacadas em vermelho, que significam um e uma. Nós os utilizamos somente antes de substantivos no singular e que sejam contáveis, ou seja, que você possa contar, dizer a quantidade 1, 2, 3 e assim por diante. Vejamos em quais situações utilizamos os artigos indefinidos a e am. Analisando aqui a tabela, vocês terão as regras de uma maneira bem simplificada para que vocês compreendam. Quando é que vocês utilizam am? E quando que vocês utilizam a? Quando que você utiliza am? Antes de substantivos no singular que iniciem por vogais ou por H. Ou por vogais, A, E, I, O, U, ou por H. A, que é representada aqui pela letra A. Antes de substantivos no singular que iniciem por consoantes. Então, se é vogal, a palavra começa com uma vogal. Ok, então você vai utilizar N, a N. Se é consoante, exceto o H, porque a letra H também vai ser utilizada acompanhada de N. Qualquer outra consoante que vier, você irá utilizar A, que é a letrinha A. Por exemplo, aqui abaixo vocês têm orange, uma laranja. Orange começou com a vogal O. Então, por esse motivo, eu utilizei in orange. A dog, um cachorro. A dog, um cachorro. Por que eu usei a letrinha A aqui? Porque dog iniciou com a consoante D. Então, vocês têm que ter atenção à primeira letra da palavra antes de você completar com N ou com A. Se é vogal ou a letra H, você irá utilizar N, a N. Se é consoante, você irá utilizar E, que é a letra A. Questão 6, vocês irão marcar de acordo aí com o comando da questão, onde vocês irão fazer o seguinte. Quanto ao uso dos artigos A e N, marque a opção que faz o uso correto. Quanto ao uso dos artigos A e N, vocês irão marcar a opção em que eles estão sendo usados de maneira correta. Aí vocês têm 4 alternativas, mas apenas uma delas está sendo, digamos assim, a utilização de A e de N está sendo aplicada de forma correta. Apenas uma. Apenas uma. Ou seja, você analisa, por exemplo, a letra A. An egg. A iniciou com N. Qual é a primeira letra de egg? Aí você analisa, vê se é vogal, vê se é consoante, faça essa análise com atenção. Aí sim você saberá se ela está sendo utilizada aí do lado, aí o artigo está sendo utilizado de forma correta, acompanhando egg. A letra B vocês têm A, apple, letra C, an table e D, a elephant. Analisem a primeira letra da palavra, essa é a regra principal. Questão 7, escreva A ou N, e aí sim vocês estarão fazendo nessa complementação com A ou com N, vocês estarão olhando a primeira letra da palavra, analisando se é vogal ou se é consoante, ou se é a letra H, e aí você saberá se você usa A. A sempre é usado antes de consoante. E N sempre é usado antes de vogal ou a letra H.
Questão 8. Assinale a alternativa que tem a sequência correta quanto ao uso do artigo. Vocês têm aí 3 palavras em cada alternativa. Aí vocês irão fazer o quê? Analisar essas 3 palavras, analisar se antes dessas 3 palavras está sendo usado o artigo correto. Se as palavras iniciam com vogal ou com consoante, aí você vai ver se está sendo usado N ou se está sendo usado EI. E cada erro que você encontrar, você já descarta logo a alternativa, até você encontrar a alternativa correta. Questão 9. Use EI ou N com as profissões a seguir. Aí vocês têm várias profissões e essas profissões serão as que vocês estarão completando, antes delas com EI ou com N. Vocês têm 6 profissões e aí elas irão formar uma sequência, a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A sequência da resposta que você colocar, você vai ver se combina com uma das alternativas aí abaixo. Você vai olhando a alternativa aqui, A, B, C ou D, olhando a sua resposta e vendo se você colocou em uma dessas 4 ordens que essas alternativas estão mostrando. Aquela alternativa que bater a mesma ordem que você respondeu na mesma sequência, será a alternativa que você estará marcando. Questão 10. Vocês estarão completando a cruzadinha das profissões. Vocês estarão observando aqui embaixo essas profissões aqui, onde elas têm o significado, mariner, liar, fireman, dentist, chef, barber, que são marinheiro, advogado, bombeiro, dentista, cozinheiro e barbeiro. Essa cruzadinha está numerada. Vocês analisem que ela tem aqui esses números. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, que vocês estarão olhando qual é aqui, por exemplo, a profissão que controla incêndios. Qual é a profissão que controla incêndios? Aí você vai ver, é o bombeiro. A palavra bombeiro, aqui no caso, ela tem aqui, fireman. Aí você conta quantas letras ela tem. Você vem aqui na cruzadinha. Você olha aqui qual vai ser o espaço em que vai caber essa palavra. E aí você vai conseguindo complementar toda a cruzadinha, ok? Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Bons estudos e até a próxima aula.